Boa noite. O plenário do Supremo Tribunal Federal julga inconstitucional a unificação das carreiras de policiais civis e militares na Bahia. O repórter Gabriel Ciafrei acompanhou o julgamento e tem os detalhes. Boa noite, Gabriel. Boa noite, William. Boa noite a todos. É isso mesmo. Os ministros julgaram uma ação direta de inconstitucionalidade com pedido de medida cautelar encaminhado pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, que questionava a Constituição da Bahia. A Constituição estabelecia que os vencimentos de policiais civis e militares seria vinculado, de acordo com o princípio da isonomia. Segundo o requerente, essa deve ser uma iniciativa do Poder Executivo. Ao analisar a ação, os ministros julgaram o pedido procedente. Vamos acompanhar agora outros assuntos julgados nesta quarta-feira. No agravo regimental de relatoria do ministro Teori Zavascki, o deputado federal Eliseu Padilha questionou decisão do STF que obrigou o retorno de uma ação civil pública proposta contra ele ao juiz de primeiro grau. Ele é acusado de cometer improbidade administrativa na época em que era ministro dos Transportes. O recorrente alega que a competência para processar e julgar essas ações é do STF, em razão da prerrogativa de foro que a Constituição garante aos deputados federais. Essa questão não está definitivamente assentada aqui no Supremo, de modo que eu gostaria de dar essa contribuição, renovando minha afirmação inicial de que eu não tenho nenhuma simpatia pessoal pelo rol de competências por prerrogativa de foro que está na Constituição. Mas o importante é o que a Constituição estabelece e não aquilo que eventualmente um ou outro possa pensar a respeito disso. Portanto, o meu voto é esse, dando provimento. Ao ler o voto, o relator ministro Teori Zavascki entendeu que deve ser mantida a competência do Supremo em julgamentos de ministros de Estado e parlamentares. O meu voto aqui é no sentido de conhecer e dar provimento ao agravo regimental para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar a ação de improbidade contra o requerido, que é deputado federal e está sendo processado por ação de improbidade por ato praticado quando no exercício do cargo de ministro de Estado, determinando o desmembramento do processo em relação aos demais demandados para quem, em relação a eles, tenha prosseguimento do foro próprio. O Ministério Público Federal se manifestou esclarecendo que, em caso de mantida a competência do Supremo, há risco de acúmulo de processos nos tribunais de justiça, TRFs e no STF. O Ministério Público vê assim que tinha uma segurança jurídica, já tinha um modo de agir, de conduta, e, de repente, essa decisão ela desestrutura e realmente vai causar um transtorno muito grande, não é para o Ministério Público, mas para os tribunais que não estão preparados para receber essa pletora, que, eu repito, não são dezenas, centenas, chegam a milhares de casos de improbidade que estão em curso. O ministro Luiz Roberto Barroso pediu vista do processo. Os ministros também ratificaram liminar concedida em uma arguição de descumprimento de preceito fundamental em que se discute a adequação do artigo de uma lei de 1994 que fez a transição entre a unidade real de valor para o atual sistema do Plano Real. Outra ação direta de inconstitucionalidade julgada pelos ministros do STF foi uma encaminhada pelo governador do Espírito Santo contra uma lei de iniciativa parlamentar que autorizava o Estado a indenizar vítimas de agressões praticadas por agentes públicos. Ao analisar o caso, os ministros consideraram a ação improcedente e analisaram a lei como constitucional. William. Obrigado, Gabriel. E amanhã também é dia de sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Vamos saber quais são os destaques da pauta dos julgamentos com Carlos Eduardo Cunha e Karina Zucoloto. Na pauta da sessão desta quinta-feira aqui no plenário do Supremo Tribunal Federal, automaticamente, como sempre, migram os processos que não foram julgados na sessão da quarta. No caso desta sessão, ainda há a característica que há diversos processos da semana anterior, que também não foram julgados no plenário do Supremo Tribunal Federal. Garantia de uma pauta bastante diversificada para julgamento. Bastante diversificada, com temas variados. Temas que anteriormente já haviam estado na pauta garantem um julgamento, uma possibilidade de julgamento muito mais extenso. Mas uma curiosidade para esta quinta-feira seria uma ação direta de inconstitucionalidade proposta pelo governador do estado de São Paulo
contra uma lei do próprio Estado, uma lei paulista, que teria criado a obrigatoriedade de comunicação de vencimento de carteira nacional de habilitação. A principal alegação seria de usurpação da competência da iniciativa do Poder Executivo para deflagrar este projeto de lei, ao passo que teria sido feito pela própria Assembleia Legislativa. Portanto, vício de iniciativa e ingerência no Poder Executivo Estadual são temas do plenário desta quinta-feira e que você pode acompanhar conosco no Direto do Plenário. A partir das 14 horas, a gente espera. E lembrando que no final de semana também tem o Plenárias com os principais momentos da sessão plenária da quinta e também da sessão plenária da quarta-feira. Encontro marcado, então, amanhã, a partir das 2 da tarde e no final de semana com o Plenárias.